Atenção! O vídeo a seguir apresenta conteúdos sobre eventos misteriosos e potencialmente perturbadores, que podem não ser adequados para todas as audiências. Este conteúdo contém referências a fenômenos sobrenaturais, experiências com entidades desconhecidas, sons e imagens inquietantes, e relatos de acontecimentos que não possuem explicação clara. Alguns podem achar certas cenas desconfortáveis, incluindo histórias sobre perdas trágicas e momentos de tensão. Caso temas de mistério, paranormalidade ou situações de vulnerabilidade emocional sejam sensíveis para você, recomendamos cautela ao assistir. Prepare-se para embarcar em uma jornada que desafia a lógica e desperta o mistério. No vídeo a seguir, vamos explorar o que poucos têm coragem de enfrentar. Um encontro com o inexplicável. Você verá cenas arrepiantes, ouvirá sons que ecoam em silêncio absoluto e vivenciará momentos que fazem o coração disparar e a mente questionar. Cada segundo carrega um suspense que cresce e se intensifica, transportando você para um cenário onde a realidade e o sobrenatural se encontram. Este não é apenas mais um vídeo, é um convite para que você testemunhe eventos que desafiam o que sabemos. Uma experiência que coloca nossos maiores medos à prova. Permita-se sentir o frio na espinha, deixe-se prender pela dúvida e prepare-se para se perguntar: o que é real e o que está além de nossa compreensão? Assista com atenção e mantenha-se alerta. Esta noite, estamos nos preparando para passar uma noite inesquecível e inquietante. Nesta semana especial do BuzzFeed de resoluções, estamos nos aventurando em um dos locais considerados mais assustadores do mundo. Essa experiência faz parte de uma investigação para responder a uma pergunta intrigante. Será que os fantasmas realmente existem? Estamos agora sentados no salão de um dos navios mais notoriamente assombrados já construídos. Deixe-me apresentá-los ao famoso Queen Mary, uma lenda das águas, e para muitos, o barco mais assustador que existe. Chamar o Queen Mary de o navio mais assustador do mundo pode soar exagerado, mas considerando tudo o que aconteceu aqui, talvez essa afirmação não seja tão injusta, não acha? Além disso, dizem que este navio tem quase o dobro do tamanho do Titanic. Sim, o dobro. Talvez isso seja difícil de acreditar, mas é um fato fascinante sobre essa embarcação histórica. A verdade é que estive aqui pela primeira vez há cerca de uma década e, naquela ocasião, jurei que nunca mais colocaria os pés a bordo. E, no entanto, aqui estou eu outra vez. Parece que a promessa não foi cumprida, mas estou determinado a enfrentar qualquer mistério que nos aguarda. Olhe para esse pôr do sol magnífico. Se há algo que traz um pouco de paz nesta atmosfera carregada de mistério, é esse belíssimo cenário ao entardecer. Ryan, aproveite essa visão, pois quem sabe, pode ser a última coisa calma que você verá esta noite. Ao entrar novamente neste navio, sinto um arrepio. É como se o lugar me reconhecesse. E espero que ele não se lembre da última vez que estive aqui, depois de tudo o que aconteceu. Mas o que eu fiz? Bom, vocês vão descobrir logo. Afinal, algo realmente especial e misterioso parece rondar o Queen Mary. Certo, então vamos mergulhar fundo na história e na energia desse lugar. Quando você observa algo tão impecável, com uma arquitetura fascinante, beleza e sofisticação ao mesmo tempo, mas ainda assim sente que há um vazio profundo. Isso cria uma sensação bastante inquietante. E é difícil dizer o que exatamente provoca essa sensação estranha. Talvez seja o contraste entre o esplendor e o vazio, ou talvez algo mais misterioso esteja por trás disso. De qualquer forma, é uma experiência intrigante. Agora, vamos explorar a trajetória desse imponente navio que leva o nome da Rainha Mary, uma verdadeira monarca britânica. O Queen Mary foi concluído na década de 30 e em 27 de maio de 1936 fez sua primeira viagem saindo de Southampton, na Inglaterra. Esse navio rapidamente se tornou um símbolo de luxo e conforto, com uma estrutura impressionante. Possuía 2 bares de coquetéis, 2 piscinas, várias áreas de jantar e lounges, além de um salão de baile amplo e sofisticado, entre outras comodidades que o tornavam uma referência em viagens de luxo na época. Contudo, esse cenário glamouroso mudaria drasticamente com a chegada da Segunda Guerra Mundial,
quando o Queen Mary foi transformado em uma embarcação militar para transporte de tropas e prisioneiros de guerra. Foi então que ele passou por uma reformulação completa. Sua grandiosidade foi escondida sob uma camada de tinta cinza, camuflando-o para se adequar às exigências do conflito. Graças à sua velocidade superior à de muitos submarinos inimigos, o navio ganhou o apelido de Fantasma Cinzento. Um nome que você há de concordar é um título bastante imponente e cheio de simbolismo. Imaginar a Queen Mary, agora o Fantasma Cinzento, cortando os mares como uma lenda da guerra, é algo fascinante e assustador ao mesmo tempo. Estima-se que o Queen Mary tenha transportado mais de 800 mil militares ao longo da guerra. Depois desse período, em 1947, o navio voltou à sua função original e retomou o status de Queen Mary. Finalmente, em 1965, foi vendido para a cidade de Long Beach, na Califórnia, onde ainda permanece atracado até hoje, servindo como um símbolo da história e atraindo aqueles que se interessam pelo paranormal. Agora que conhecemos a história desse lendário navio, vamos relembrar um pouco da minha experiência pessoal com o Queen Mary. Já contei essa história anteriormente, mas faz cerca de 10 anos desde a minha primeira visita a este lugar. Eu tinha 17 anos quando vim com alguns amigos. Naquela época, eu me interessava pelo paranormal, embora fosse cético sobre sua existência. Eu não acreditava que fantasmas fossem reais. Não imaginava que um dia estaria de volta a este mesmo lugar para revisitar essa experiência. Quando cheguei ao Queen Mary naquela ocasião, decidi provocar um pouco o espírito para ver se algo acontecia. Mas, após um tempo sem qualquer sinal, voltei ao meu quarto desapontado, achando que era só mais um passeio. Minha cabine, a B-48, não mudou nada desde então, e é como se cada detalhe fosse exatamente o mesmo. Naquela noite fui dormir na cama ao lado da parede. Lembro-me claramente disso, pois, por volta de madrugada, comecei a sentir uma série de cutucões no rosto. Fiquei apavorado, sem coragem para abrir os olhos. Finalmente tomei coragem para encarar o que poderia estar acontecendo, esperando encontrar meu amigo Alvin, com quem estava dividindo o quarto, talvez fazendo alguma brincadeira. Mas, para minha surpresa e pavor, quando abri os olhos ele estava dormindo profundamente. E até roncava. Certo, vamos recontar essa história com o máximo de detalhes. Então, imagine o seguinte. Ali estou eu, tentando processar o que aconteceu e pensando. Talvez não tenha sido nada demais. Talvez tenha sido só uma coincidência. Tentei ignorar o fato, forçando-me a dormir. Depois de algum tempo, finalmente peguei no sono e a noite passou. Na manhã seguinte, porém, outra coisa estranha aconteceu. Estava no banheiro quando meu amigo Casey viu a pia se ligar sozinha, do nada. Com isso, decidimos montar uma câmera para tentar registrar qualquer fenômeno que pudesse acontecer. O que a câmera captou é algo que eu nunca esquecerei. Se você olhar bem nas imagens, verá que no canto esquerdo da tela há uma bolsa de plástico transparente, uma dessas de Ziploc, e sobre ela, uma escova de dentes e um tubo de pasta. É uma visão um tanto trivial, mas o que acontece a seguir é bizarro. A bolsa começa a se mover, e o tubo de pasta de dente parecia ganhar vida por um instante. A bolsa rígida se contorcia como se estivesse sendo puxada por uma corda invisível, quase como se alguém estivesse manipulando-a como uma marionete. Eu juro, foi perturbador ver aquilo. Agora, eu sei que parece loucura, mas observe atentamente como o tubo de pasta de dente cai. É um movimento reto, como se fosse puxado diretamente para cima e depois para baixo, com uma precisão inquietante. É claro que a primeira reação de muitos seria atribuir isso à gravidade, mas não havia razão alguma para que aquele tubo se movesse daquela forma. Aquela experiência no banheiro foi transformadora para mim. Até aquele momento, eu era totalmente cético em relação a fantasmas. Eu achava que era tudo bobagem, mas o que eu vi ali na frente dos meus olhos mudou completamente minha perspectiva. Desde então, nunca mais duvidei da existência do sobrenatural e, apesar de ter jurado nunca mais pisar naquele navio, aqui estou eu. E aí vem o Shane, aquele corajoso, sempre dizendo que adoraria testemunhar um evento como esse, ver com os próprios olhos algum fenômeno que o convencesse de uma vez por todas. Quem sabe, talvez esta noite seja a noite em que ele terá sua grande chance.
Eu sinto que algo pode acontecer. Agora que estamos novamente no Queen Mary, vamos explorar alguns dos pontos mais conhecidos por suas atividades sobrenaturais. Antes, porém, vale a pena revisitar algumas das mortes documentadas e casos de tragédia que ocorreram aqui ao longo dos anos. Afinal, um lugar com essa carga histórica não poderia deixar de ter suas marcas. Em 1936, o primeiro capitão do Queen Mary, Edgar Brennan, faleceu de um derrame em sua cabine. Outra morte curiosa ocorreu em 49, quando o segundo oficial, William Stark, tomou acidentalmente uma dose letal de limpador de metal, confundindo-o com gin. Ao que parece, o capitão havia dito para Stark seguir ao seu quarto e se servir de uma bebida como recompensa pelo bom trabalho, mas não mencionou que a garrafa continha um produto tóxico. Dá para imaginar o choque quando ele percebeu o erro. E isso não é tudo. Existem histórias ainda mais trágicas ligadas ao Queen Mary, especialmente durante o período em que serviu como navio de transporte de tropas na Segunda Guerra Mundial. Em 2 de outubro de 42, o lendário navio Queen Mary estava em uma viagem de escolta que ia de Nova York a Glasgow, na Escócia. Ele era acompanhado por um pequeno navio militar chamado HMS Curacoa. Durante essa travessia, o HMS Curacoa estava navegando em zigue-zague diante do Queen Mary, um procedimento tático projetado para evitar ataques de submarinos e bombardeiros inimigos alemães. Contudo, devido à enorme diferença de velocidade entre os dois navios, o Queen Mary, que viajava a impressionantes 28,5 nós, rapidamente alcançou o Curacoa de forma inesperada e, num acidente devastador, colidiu com ele, partindo-o ao meio. A diferença de tamanho entre os dois navios era colossais. O Queen Mary era cerca de 20 vezes maior que o Curacoa, e o impacto foi tão intenso que o Queen Mary atravessou o pequeno navio como uma faca quente passando por manteiga. No impacto, muitos tripulantes do Curacoa perderam a vida instantaneamente, enquanto outros foram jogados na água gelada, lutando para sobreviver. Alguns dos que caíram na água foram levados pelas correntes geradas pelo Queen Mary, sendo puxados em direção às hélices do navio, onde encontraram um destino trágico. Por causa das normas de guerra vigentes, o capitão do Queen Mary, Cyril Illingworth, foi instruído a não parar o navio, mesmo diante da catástrofe. Ele seguiu as ordens e foi em frente, notificando o ocorrido aos destroyeres britânicos mais próximos para que realizassem a busca e o resgate. Infelizmente, quando os navios de resgate chegaram ao local cerca de 2 horas mais tarde, muitos dos sobreviventes já haviam sucumbido ao frio intenso da água. Dos 430 tripulantes do HMS Curacoa, apenas 99 sobreviveram ao desastre. Dizem que até hoje é possível ouvir os gritos desses marinheiros perdidos na sala das caldeiras do Queen Mary, especialmente no local exato da proa onde o impacto inicial ocorreu. Agora, imagine o cenário sombrio e misterioso. Estamos exatamente na proa, onde essa colisão fatídica aconteceu. Um lugar que parece carregar as memórias angustiantes daquele terrível acidente. É estranho pensar que estamos em um dos pontos mais assombrados do navio. A atmosfera é pesada, como se estivéssemos no meio das sombras de um passado trágico. Sentimos um frio na espinha só de estar ali, e ainda assim prosseguimos. Estamos equipados com uma câmera térmica, um dispositivo especial que permite captar qualquer assinatura de calor que poderia indicar a presença de algo inexplicável, talvez até um espírito que ainda permanece neste navio. Nossa intenção é capturar qualquer manifestação sobrenatural, e a cada passo que damos a tensão aumenta. Até o menor ruído parece amplificado. Enquanto exploramos, eu relembro as histórias de outros encontros fantasmagóricos documentados neste navio. Há rumores de que 2 mulheres teriam se afogado na piscina da primeira classe do Queen Mary. Dizem que uma delas aparece vestida com trajes dos anos 30 e a outra com roupas da década de 60. Além disso, também há a história de um garoto que caiu no mar próximo à piscina e desde então dizem que seu espírito vagueia pelos corredores, assombrando aqueles que se aventuram por ali. Entre os casos mais horríveis, há o relato de um cozinheiro que, durante a Segunda Guerra Mundial, teria encontrado seu destino de forma brutal. Soldados australianos,
Insatisfeitos com a comida servida, o empurraram para dentro de um forno e o trancaram ali, levando-o a uma morte terrível. Dizem que os gritos de dor do cozinheiro ainda ecoam na galé, a antiga cozinha do navio. Cada uma dessas histórias compõe o denso histórico de lendas e tragédias do Queen Mary. É difícil não sentir o peso dessas histórias enquanto caminhamos pelo navio, como se cada corredor, cada cabine, cada centímetro do Queen Mary estivesse impregnado das memórias e energias daqueles que viveram e morreram a bordo deste transatlântico. Estou um tanto ansioso com o fato de que um ruído estranho pareceu ter vindo da direção da cozinha. Isso realmente não inspira muita confiança. Surpreendentemente, estou admitindo pela primeira vez que talvez, só talvez, eu esteja ficando um pouco impressionado com isso. Algo que realmente chama a atenção aqui no Queen Mary é a história do jovem tripulante de apenas 18 anos, que em 1966 foi tragicamente esmagado pela porta número 13, uma dessas portas de fechamento automático, durante uma simulação de segurança com o navio em pleno movimento. Dizem que até hoje seu espírito é visto vagando pelos corredores, usando um macacão branco. É perturbador, e só de olhar para essa porta, parece realmente fácil imaginar como alguém poderia perder a vida em um acidente assim, ainda que tudo não passe de um espaço físico sem atividade sobrenatural aparente. No entanto, se isso já é assustador por si só, apenas pensar que algo do outro lado pode estar ativo, espiritualmente faz o medo aumentar. Até agora, tudo o que temos são números ao longo do caminho. Mas como alguém conseguiria realmente entender o que ocorreu por aqui? Por exemplo, a famosa porta número 13. Esse é o local exato onde o incidente aconteceu. Me faz questionar se há algo especial em relação a esse número. Algum tipo de coincidência ou sina que possa explicar esse infeliz evento. Seguindo pela área mais assustadora, chegamos a um dos pontos mais sombrios e antigos do navio, a enfermaria de isolamento. Esse era o lugar onde passageiros e tripulantes com doenças contagiosas eram levados para se isolarem dos outros a bordo. Em certos casos, essa área funcionava não só como um local de quarentena, mas também onde alguns pacientes acabavam falecendo. A atmosfera aqui é pesada e assustadora, como se cada parede tivesse testemunhado o sofrimento de outras épocas. Nossos passos ecoam, e é impossível não sentir um frio na espinha ao imaginar o que se passou aqui. Dizem que entre os outros pontos com grande atividade paranormal estão a sala das máquinas, onde o ruído incessante das máquinas pode mascarar sons estranhos, a caixa da hélice, a sala de armazenamento e, por fim, a cabine B340, famosa por sua história de assombrações. Em uma conversa recente, trabalhadores que atuam no navio há muitos anos mencionaram que evitam entrar na cabine B340 sozinhos. Aliás, essa cabine foi fechada por mais de 25 anos por causa das constantes reclamações de barulhos, vozes e o som de água correndo sozinhos. Foi apenas recentemente que esse quarto foi reaberto, e esta noite estaremos entre os primeiros a tentar dormir lá. É uma sensação surreal e um pouco amedrontadora. Ao observarmos o local, a primeira impressão que temos é que ele parece um quarto de pesadelos. Se realmente houver alguma presença aqui que queira se comunicar, estaremos prontos para ouvir qualquer som ou ver qualquer movimento. Quem sabe, pode ser que algo desperte em nós uma sensação diferente, uma conexão com esse lugar de outro mundo. Estar ali dentro cria um sentimento de vulnerabilidade e fascínio ao mesmo tempo. Para aqueles que, como eu, sempre foram céticos, a experiência é no mínimo desconcertante. E assim, enquanto tentamos descansar, se é que isso é possível, a atmosfera densa, o silêncio interrompido por ruídos repentinos e o simples fato de estarmos aqui me fazem pensar se finalmente estou prestes a me deparar com algo verdadeiramente inexplicável. Estou começando a me pegar entrando em um ciclo mental novamente. Preciso focar na exaustão e lembrar o quanto estou cansado, respirar fundo e acalmar os pensamentos. Mas então, o que é esse som? Parece algo estranho, meio perturbador. Ah, são só gatos do lado de fora, certo? Mas, honestamente, não soa como animais. Tem um toque de estranheza,
Algo que quase parece sobrenatural. Bom, deve ser só minha mente pregando peças, mas vamos tentar descansar mesmo assim. Agora estou aqui, dizendo a mim mesmo que vou conseguir dormir desta vez, mesmo que você tente me despertar de novo. Talvez eu apenas ignore você dessa vez e me concentre em conseguir descansar um pouco. Estou cansado demais para lidar com qualquer coisa. Você pode fazer o que quiser, nem vou notar. Mas espera, o que foi isso? Parece que ouvi algo novamente. Uma voz que me trouxe de volta ao alerta, como se estivesse me manipulando para eu ficar acordado. Me sinto frustrado, mas vou tentar ignorar e dormir de novo. No entanto, você conseguiu me deixar irritado outra vez, mesmo sem fazer nada. Foi você que me deu um chute agora? Que raios está acontecendo? Ah, é manhã. Estamos aqui, inteiros e sem arranhões, sem ter sido esfaqueado com uma faca de manteiga durante a noite. E o quarto está claro e vazio. Parece um bom momento para uma saída dramática, como em uma comédia. Nos divertimos aqui, tivemos momentos intensos, e agora é hora de dizer adeus. Adeus, Rainha Maria, sua imponente e bela dama dos mares. Este antigo navio é verdadeiramente encantador, com toda a sua imponência e seus muitos anos de histórias, algumas belas e outras trágicas. Ao voltar aqui hoje, percebo que não coletamos tantas provas sobrenaturais quanto esperávamos. Mas o Queen Mary, com seus 80 anos e um passado tão marcado por eventos que geram curiosidade e mistério, carrega um encanto que transcende explicações. Será que fantasmas realmente vagam por estes corredores e cobertas? Ou será que as histórias são só parte do imaginário coletivo? Depois de passar quase uma noite inteira em claro a bordo, posso afirmar com segurança que o Queen Mary tem uma energia única, algo que faz com que você sinta, no fundo, que talvez o lugar seja assombrado. Contudo, como sempre, a resposta para essa pergunta vai continuar sem solução, pendente nas sombras dos corredores e entre as ondas que cercam o navio. Até mais, amigos fantasmas, companheiros invisíveis dessa jornada. Quem sabe, da próxima vez que nos encontrarmos, haverá uma festa fantasmagórica nos esperando neste navio, pronta para nos receber e talvez até nos assombrar um pouco mais. E agora, vamos deixar o Queen Mary em paz, ainda envolto em mistério e memória. Gostaríamos de agradecer a cada um de vocês que nos acompanharam em mais um episódio do News Web Doc. É um privilégio poder trazer conteúdos que despertam curiosidade, mistério e reflexão. Sua presença é fundamental para que continuemos a explorar temas instigantes e que nos aproximem de histórias que poucos ousam contar. Se você gostou deste episódio, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro dos nossos próximos lançamentos. Comentários e sugestões são sempre bem-vindos. Queremos saber o que você pensa e quais temas gostaria de ver aqui. Até o próximo vídeo e, mais uma vez, obrigado por fazer parte da nossa comunidade.